Agora, a hora que interrompe a gravação, eu não sei, gente. Tudo bem, a gente aprende. Vamos lá? Alguém quer colocar alguma coisa? Ou todo mundo já está vacinado ou não? Como é que está aí, gente? É uma novidade para vocês e para mim, né? Porque o meu horário de aula era o sextou, né? Últimas 2 aulas. Agora eu estou aqui com vocês, nem meia dose, Larissa. Agora eu estou aqui com vocês na quinta-feira, então a gente não sextou, nós não sextamos, né? Igual o que a gente falava, sextou, vamos, vamos quintar, né? Estou agora aqui com vocês nesse primeiro horário de quinta-feira. Vocês vão ficar com saudade, eu tenho certeza, de me ver na sexta-feira, nos 2 últimos horários, que eu tenho certeza que vocês adoravam as minhas histórias. Quem levantou a mão? Eu ainda não sei ver isso. Quem levantou a mão pode falar. Ou vai ser no chat, deixa eu ver. Vai ter? Não, a aula vai ter. Tem aula na sexta, mas é um outro professor na sexta, né? A mudança do horário para a nossa aula de rotinas de processo do trabalho passou para as 2 primeiras aulas de quinta-feira. Tá bom, gente? Então, a gente vai se encontrar agora todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30. Perfeito, gente? Ninguém tomou nem meia dose? Eu tomei, gente. Eu já tomei a minha dose. Eu espero que esteja todo mundo bem, que a família esteja tudo bem. Eu estou aqui, tá? De novo falando para vocês que nós estamos aqui para uma parceria, né? Quero que vocês contem comigo qualquer dificuldade que vocês encontrem em acessar a aula, em algum material, em algum material, alguma matéria que não foi bem entendida, a gente volta, explica, e nós vamos caminhando junto de novo, tá? Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, e acho que alguém saiu, eu vi no grupo ontem. Quem foi que saiu, gente? Quem saiu da nossa sala, alguém sabe? Parece que ontem saiu a Joyce, e hoje parece que a Letícia também saiu. Ah, tem uma Letícia só aqui com a gente, né? Eram 2 Letícias, né? Bom, enfim, gente, a Joyce, acho que ela já tinha até, como diz, saiu de novo. As 2 Letícias estão aí? Ó, que ótimo. Letícia Carvalho e a outra Letícia. Vamos lá, 2 Letícia Carvalho e a outra Letícia. Gente, para iniciar, né, novamente o nosso conteúdo, eu reservei para a nossa aula de hoje uma revisão. Por quê? Por que uma revisão? Nós tivemos esse intervalo do mês de férias, né? E pode ser que a nossa última prova, eu achei que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade no nosso o último contexto. Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos fazer uma breve revisão, né? Nós não vamos falar tudo que a gente falou especificado, mas nós vamos fazer uma reunião, um resumo, né? Um resumo de tudo que a gente viu para que a gente consiga dar continuidade. Por que isso, gente? O processo do trabalho, o que a gente usa no nosso processo do trabalho, ela é uma sequência de processamento. Então, se a gente perde ou acaba não lembrando do início daquilo, a gente acaba se perdendo. Se eu tivesse começando a matéria hoje, a gente vocês poderiam estar perdidos assim, mas nossa, e agora? Como é que é? A gente parou hoje? Porque lembra, a gente parou em audiência, a gente estava falando como é feita as audiências, testemunhas, como é que a gente faz uma contradita numa testemunha. Então, eu vi por bem a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu, pelo menos eu creio que a gente consiga fazer isso nas nossas 2 primeiras aulas, e a gente continua dessa forma.
A novidade é que a gente não vai ter o recreio, não vai ter o intervalo. Nós vamos seguir, se a gente estiver fazendo algum trabalho, nós vamos conseguir dar continuidade nesse trabalho sem aquela interrupção do recreio que a gente teria que ter. Você fala da audiência de acordo. Como assim, Letícia? A gente, no último mês de junho, nós começamos a falar de uma audiência de acordo ou a de instrução, né? Porque a audiência de acordo, vamos lembrar aqui, tem o processo sumário, o sumaríssimo e o ordinário. A audiência de acordo no processo sumaríssimo, ela de acordo e de instrução com as testemunhas, elas acontecem num ato único. Vocês lembram disso? Hoje não é esse tema que nós vamos começar, mas já que você perguntou, né, eu vou dar prosseguimento para que a gente chegue que a gente entenda certinho. O sumaríssimo, ele tem aquele rito próprio dele, né? É o rito sumaríssimo, onde todos os atos se concentram em uma única audiência. Então, ali naquela audiência do sumaríssimo, nós vamos ouvir as partes, né, e testemunhas. No rito, que são as ações até, alguém lembra? Nas ações até quanto? Qual é o valor da ação que tem que ser o sumaríssimo? Alguém lembra? Deixa eu ver. 40 salários mínimos, eu não lembro. Muito bem, muito bem. Então, os sumaríssimos são todos feitos num ato único, né? Reúne-se todos os atos numa única audiência. E o ordinário, que são de 40 salários mínimos até sabemos lá quanto, pode ser até milhões, bilhões, o ato ele é fracionado, ele é dividido em dois. Como assim? Nós vamos lá, é marcada uma audiência onde vai o preposto ou o dono da empresa, a parte reclamante e reclamado. Nessa audiência, o juiz vai perguntar se existe essa possibilidade de acordo. Não havendo essa possibilidade de acordo, o juiz ali ele remarca uma audiência para uma outra data, né? Então, o rito ordinário ele é fracionado. Uma primeira audiência não vai ser ouvido o reclamante nem o reclamado para depois ouvir as testemunhas. Não, vai ser remarcado uma outra audiência para que o juiz, na próxima audiência, ele ouça tanto o reclamante quanto o reclamado e as testemunhas, né? A prova pericial, onde nesse procedimento, né, nesse rito, ela pode acontecer. A perícia, né, já tem que ser juntada aos autos para que o juiz ali consiga marcar, após a oitiva do reclamante, a oitiva do reclamado e a oitiva das testemunhas, o juiz já possa sentenciar e marcar uma data para a sentença. Tá certo? Deu para lembrar, Letícia, isso aí que você me perguntou de audiência de acordo? Né? Porque os ritos são diferentes. Né? Nós vamos começar a lembrar como é que é feita a petição inicial. Mas deu para entender, Letícia? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me param, tá, pessoal? Pode ser que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E agora? Aonde é compartilhar a tela? Socorro, gente. Aí, vamos lá. Não está aparecendo para mim. E agora? Gente, só um minutinho, tá? Aí vocês me falam se está compartilhando, que eu não consigo visualizar aqui. Está compartilhando, gente? Sim. Legal. Então, para iniciar nossos slides aqui, uma frase
que fique com vocês, né? Se te faz feliz ver o voo dos outros, então você entendeu tudo, tá? Fico feliz, muito feliz de ver o grande voo que vocês estão dando, né? A persistência de continuar, em continuar com a gente, tá? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. A gente vê o quão vencedor vocês estão sendo, tá? E boas-vindas para vocês, sejam todos bem-vindos. E vamos começar a nossa revisão. Se alguém tiver alguma dúvida, tá tudo certo a gente começar com essa revisão, pessoal, para fazer um apanhado, para ver se está tudo ok, se vocês entenderam certinho? Que eu acho que vai ficar mais fácil a gente continuar com o nosso cronograma, tá certo? Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá, gente. O conceito de um processo do trabalho. O que podemos conceituar? O que seria um processo do trabalho, pessoal? É o conjunto de regras e princípios que regulam essa atividade jurisdicional do Estado na solução dos conflitos trabalhistas, individuais e coletivos. A gente aprendeu, nas nossas aulas anteriores, vários princípios que norteiam o nosso ordenamento do processo do trabalho. Né? Nós vimos vários princípios ali, o princípio conciliatório, o princípio da celeridade, o princípio da identidade física do juiz, que o juiz tem que ser imparcial. Nós vimos, então, tudo isso rege o nosso processo do trabalho. Quem representa ali essa atividade jurisdicional do Estado? Quem representa o Estado ali para a gente, para delimitar os nossos conflitos, para limitar os nossos conflitos? O juiz ali, no papel, né, de juiz, seria o Estado solucionando o nosso conflito trabalhista. O que é o conflito trabalhista, pessoal? Nós temos um processo de trabalho, para que haja um processo de trabalho, para que haja um impulsionamento na máquina do judiciário, num processo trabalhista, tem que existir um dissídio, um litígio ali, tem que existir algum bem seu, algum direito seu lesado, né? Esse direito do indivíduo, ele tem que ser preservado, até porque, gente, no processo do trabalho, todas as verbas, tudo que a gente não recebe é uma verba alimentar. Por que é uma verba alimentar? Que a gente fala que é uma verba alimentar? Porque nós trabalhamos para pagar nossas contas. E a partir do momento que nós estamos ali trabalhando, cumprindo com a nossa carga horária, cumprindo com o nosso trabalho, né, nós temos ali a contraprestação, que seria o salário. Nós temos que receber o salário. Quando a gente não recebe de forma correta, a gente faz uma hora extra, a gente não recebe, nós temos que acionar o judiciário. Então, o procedimento do processo do trabalho é para justamente termos os nossos direitos ali trabalhistas assegurados. Então, para isso existe esse processo do trabalho. Então, são conjunto de princípios e regras, né? A instituição que se destinam a regular as atividades dos órgãos jurisdicionais na solução desse conflito individual ou coletivo, que advém ali de uma relação trabalhista em geral, né? Nós temos ali, que nós já vimos, que nós podemos ali pleitear nossos direitos na nossa relação de trabalho e relação de emprego, né? Ali nós vamos, através do judiciário, requerer ali os nossos direitos, que são as verbas alimentares. As verbas alimentares são o que nós recebemos para arcar com o nosso sustento, né? Com o nosso próprio sustento. Tá certo, pessoal? Até aí? Os órgãos, pessoal, auxiliares que nós falamos da Justiça do Trabalho, nós não podemos esquecer, pessoal. Nós temos ali pessoas que trabalham dentro da secretaria. Hoje, tudo virtual, tudo virtual. Mas nós temos pessoas que trabalham atrás da máquina, né? Nós temos a secretaria do nosso fórum, né? Do nosso fórum, que eu já expliquei para vocês, que nós temos 2 secretarias, né? Quando a gente distribui o nosso processo, ele
ele joga o nosso peticionamento, né, quando a gente peticiona, para uma das varas que nós temos na comarca aqui de Poços de Caldas, primeira vara e segunda vara. Né? Então, quando a gente faz a petição, a gente não sabe em que vara é que vai cair ainda. Então, a gente não coloca ou primeira vara ou segunda vara, a gente vai colocar o juízo da vara. Na nossa contestação, nós já sabemos em que vara ela foi distribuída. Então, na nossa contestação, o nosso endereçamento, a gente já remete, a gente já endereça para o juiz em que caiu, em que foi distribuída essa ação. Né? Então, a secretaria, qual é o papel da secretaria? Lembra, pessoal, que eu falei? A secretaria, a hora que ela recebe esse peticionamento, a hora que ela recebe essa distribuição, caiu na secretaria, essa secretaria tem um prazo para cumprir o mandado, essa notificação, né? Nós temos aqui, muito se fala no processo civil de citação. Aqui no nosso processo do trabalho, a gente usa a notificação, né? Então, a secretaria ela tem que notificar a parte contrária à empresa, ou quando a empresa entrar com ação, que nós vamos ver que a empresa pode sim entrar com algumas ações contra o empregado, a essa distribuição. E tem que ter essa notificação, seria notificação ou para o empregado ou para o empregador. Então, essa secretaria, lembra, tem um prazo, né? Essa secretaria, ela é recebida e protocolada a reclamação, a escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou termo ao reclamado, notificando ao mesmo para comparecer em audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Lembra que a gente falou que quando o empregador, né, ou a pessoa da qual está sendo processada, onde está tendo esse conflito, ela é intimada, né? E essa intimação, ela tem que ser 5 dias antes dessa marcação de audiência. Por exemplo, eu não posso receber uma intimação, ou a empresa não pode receber uma intimação, da qual ela tem um dia para fazer uma contestação. Por quê, pessoal? A nossa contestação, ela é apresentada no ato da audiência. Né? No ato da audiência, nós temos ali que apresentar a nossa contestação. Então, nós temos que saber tudo o que está acontecendo ali. Então, se a gente não tiver a documentação completa, sentar com o preposto, sentar com o dono da empresa, ou sentar com o reclamante, com o empregado, para saber tudo o que aconteceu e juntar aquela documentação para a gente fazer uma contestação, ali a parte fica prejudicada. Então, existe isso na lei. Se eu receber, e essa intimação, quando a gente recebe essa intimação, essa notificação, ela é através de correio, por AR, com AR. Então, aviso de recebimento. O que é o AR? É o aviso do recebimento. A pessoa que recebeu essa intimação, ela vai assinar. Então, as pessoas que trabalham na empresa ou quem receber essa intimação tem que estar muito preparada para entregar imediatamente para a pessoa a quem ela é endereçada ali, né? Então, deixa eu só colocar a notificação aqui. Notificação. Então, temos ali, na Justiça do Trabalho, essa especificação, né? Quais são as pessoas que trabalham ali para que a máquina do judiciário ela seja movimentada. Tem a secretaria, é feita essa notificação e é distribuída, né? Tudo bem até aí, pessoal? Lembrando que tem o escrivão após essa entrada do processo, após impetrarmos essa ação, essa petição inicial, tem 48 horas ali para fazer a notificação. E essa notificação tem que chegar à pessoa, né, que vai ser processada, que está sendo processada, 5 dias antes da audiência. Então, deu 4 dias, olha, vai lá e manifesta para o juiz, excelência. A empresa
acaba de receber a notificação e a gente faz um pedido para que essa audiência seja redesignada, que ela seja uma outra data, porque não tem tempo hábil para fazer essa contestação, fazer a juntada dessa documentação. E o juiz ali ele tem que manifestar, né? Nós aqui, advogados, nós temos que ficar ligado no processo para saber, nosso juiz aceitou, o juiz não acatou, né? Então, a gente tem que ficar em cima para ver se realmente ali o juiz vai aceitar, né? Porque ali a gente tem que comprovar, né? Tudo no processo, pessoal, a gente não pode só falar. Vamos falar que, que nós recebemos essa intimação ontem. Não, a gente tem que provar, né? Ir lá e tirar a foto do AR que recebeu na data muito em cima, né, que não tem aquela contagem de prazo de 5 dias antes, para que ele possa preparar a defesa. E a contagem de prazo? Alguém lembra, pessoal, da contagem de prazo? Como que é feita a contagem de prazo? Vocês estão muito acanhados. Vocês estão muito acanhados. Ou está todo mundo com frio ou com preguiça? Gente? Eu não lembro, mas eu acho que era 15 dias, não é? A partir do Não, como é que a gente conta, como é feita a nossa contagem dos prazos processuais? Em dias? Não lembro. Em dias Em dias úteis. úteis, né? Ah, Em tá. dias úteis, né? Então, a nossa contagem de prazo, vamos lá, nós estamos dentro da ação. O juiz deu um despacho para que a gente cumpra alguma determinação dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos excluir, né, a exclusão do começo e a inclusão do dia do vencimento. Então, nós temos ali um prazo para apresentar uma prova documental. O juiz fala, apresente uma prova documental no prazo de 5 dias. Vai sair essa publicação, nós vamos ali contar em dias úteis o nosso prazo, a gente não conta sábado, domingo e nem feriado. Aí a gente tem que observar que o judiciário, a forma de contagem fica um pouco diversa da do fórum, das varas cíveis. Muitas vezes o Tribunal de Justiça, ele acaba emendando, por exemplo, cai o feriado numa quinta, ele acaba emendando na sexta. Então, essa contagem de quinta e sexta também não existe. E a gente tem que fazer essa contraprova no processo, vocês lembram? Por que nós estamos fazendo naquela data? Provando que ali não teve expediente. A gente usa essa terminologia. Não houve expediente forense, né, do fórum. Não houve, geralmente, a vara do trabalho é a vara que mais gosta de trabalhar, gente. Não emenda, não emenda feriado nenhum. O feriado é na quinta que é o feriado, a Justiça do Trabalho conta-se, geralmente, né, é que a gente tem que olhar esse calendário quando inicia o ano. Então, a gente já sabe a Justiça do Trabalho vai funcionar, então a contagem de prazo existe, né? Nós não vamos seguir porque o fórum está fechado, nós vamos seguir a Justiça do Trabalho que está aberta, né? Então, uma coisa muito importante para vocês, técnico jurídico, é a contagem de prazo. Nós não podemos perder nenhum prazo, porque se a gente perde o prazo, nós não temos ali mais, nós não podemos ali mais manifestar, né? A nossa prova ali tá preclusa, né? Não é prescrição isso, é uma prova preclusa, porque nós já perdemos o direito de colocar ela no processo, né? Certinho, gente, né? Então, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e a exclusão do começo e a inclusão do final, né? Os prazos, eles podem ser prorrogados, né, pelo tempo estritamente necessário, mas existem essas hipóteses, né? Nós temos ali o artigo 775 da CLT, né, do qual quais serão, né, os prazos ali que vão ser, que eles podem ser prorrogados quando o juiz entender necessário, aí a gente não sabe quando que ele vai entender ou não necessário. Por exemplo, nós temos ali, o perito tem que apresentar
uma prova pericial. Ele tem que pedir autorização para o juiz dá 20 dias para que ele apresente uma prova pericial. Ele não apresenta essa prova pericial, ele manifesta e fala, olha, tendo em vista a dificuldade em fazer a perícia, né? E ele vai ali explicando qual foi a dificuldade dele, e ele pede, por exemplo, uma prorrogação de prazo, né? Que haja uma prorrogação desse prazo, uma dilação, falamos em dilação de prazo, que esse prazo seja dilatado por mais 20 dias. O juiz, se ele entender necessário, ele faz essa dilação, né? Ele dilata esse prazo, a gente usa esse termo. Ou em virtude de força maior devidamente comprovada, né? A gente sempre fala quando, por exemplo, o perito ele não consegue apresentar essa perícia, né? Mas ele tem que comprovar o motivo de força maior. Até quando a gente não comparece em audiência, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente do nosso não comparecimento em audiência, o juiz dá um prazo para a gente que justifique. E esse motivo também tem que ser uma justificativa com força maior, né? Não pode ser, eu tinha um dentista e eu não compareci na audiência. Isso não é uma comprovação, né? E ao juiz incumbe dilatar, né? Dilação de prazo, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, ele pode ali, a produção dos meios de prova, ele pode primeiro ter a perícia, receber a perícia, ele pode, qualquer meio de prova, ele pode fazer essa inversão dessa ordem, né? Eu tive uma audiência nessas férias, não tem a ver com o processo de trabalho, mas foi na vara civil, nós tivemos ali uma inversão de depoimentos, né? O juiz do juizado especial. Carol, você foi, Carol, na audiência com mais alguém com o doutor Maurício? Você chegou a assistir a audiência? Carol? Bom, ela deve ter saído. Tem alguém aqui comigo na aula? Eu tô aqui, que eu não escutei a pergunta. Você foi na audiência? Não, eu não fui. Quem foi a Letícia, da nossa sala. Ela então foi na audiência. Você assistiu presencialmente? Entrou lá? Deu tudo certo? Deu sim. Eu entrei, eu assisti 3 audiências. É super rápida a audiência dele. Eu falo assim, ele concilia, né, as audiências. Você viu o jeitinho dele, né? Como ele é educado, sim. Ele é muito educado. A gente tem muito respeito por ele. E assim, pelo que ele me deu, sabe, os processos para eu ler, para mim entender sobre o que ele ia fazer, né? Nossa, na hora que eu li, foram por motivo, bem dizer assim, no nosso termo, motivo bobo. Era uma coisa que as partes poderiam ter conversado, que não tinha necessidade para ter chegado até onde chegou. Um era por uma garagem, o outro era por uma foto que foi errada. Nossa, foram vários motivos bobos. Mas o juizado especial é exatamente isso, gente. Exatamente. São motivos, assim, eu falo que os conciliadores ele deve sair com a cabeça desse tamanho. O processo do trabalho também, às vezes, gente, está provado que não recebeu, está ali, você fez a hora extra. É conversar, né? Geralmente, com as causas de menor valor, acaba chegando a um acordo, né? Você viu que o doutor Maurício tentou uma composição. Essa composição, no processo do trabalho, o juiz do processo do trabalho, ele tenta também essa composição. Ele faz os cálculos ali na hora, fala, gente, eu vou chegar em tanto, eu vou chegar nisso, eu vou chegar naquilo. Então, geralmente, quando a gente está assistindo a audiência, a gente fica muito atenta no valor que o juiz vai chegar, porque é exatamente quase o que ele vai chegar em sentença, né? Ou não,
né? Às vezes pode ser que a testemunha nossa tenha alguma prova da qual o que ele está ali fazendo o cálculo, a gente consegue provar e comprovar, né? Então, falando para você, voltando a falar dessa inversão dessa ordem de produção dos meios de prova, as partes autoras teriam que estar lá no juizado. Então, o que acontece? O juiz, ele inverteu a ordem porque uma das partes não estava lá, estava no escritório do advogado. Aí teve que correr para lá e pedir uma autorização para mim, para outra advogada, se nós aceitávamos essa inversão, para ouvir primeiro a testemunha que era ali é reclamado, né? Ouvir a testemunha do reclamado que estava chegando lá e primeiro e não ouvir a nossa antes. Então, houve essa inversão, né? Então, o juiz, ele pode ali, né, incumbe a ele a fazer também essa dilatação, dilatar o prazo, né? Ele pode acolher o pedido para dilatar esse prazo. E nós falamos muito também quanto a suspensão e a interrupção dos prazos, né? Quando é que suspende, quando interrompe, né? Muito do nome, né? O próprio nome já dá aqui para a gente essa denominação, né? A suspensão, o que seria suspende? Suspende o prazo. Nós temos ali, vamos por 8 dias para fazer a apresentação de um recurso. O fórum, né, o fórum, a Justiça do Trabalho e o fórum, né, existe essa suspensão. Suspende o curso do prazo processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Né? Então, 20 de dezembro e 20 de janeiro fica suspenso os prazos. Nós temos 8 dias para fazer um recurso. O meu recurso, dia 19, começa a contar meu prazo. Dia 19, eu contei um dia. O próximo dia eu vou contar só no dia 21, que vai voltar, 21 de janeiro do próximo ano. Então, ele não vai interromper, ele não vai começar a contar de novo. Ele só suspendeu. Eu lembro que quando a gente teve algumas questões, teve a questão na prova ou dos trabalhos, houve muita confusão a respeito disso. Mas é só vocês lembrarem que a suspensão, ele suspende o prazo. Nós temos ali 2 dias antes de fechar o fórum no dia 20 de dezembro. Então, nós temos esses 2 dias. Nós vamos ter 8 dias, nós temos ali o prazo quando voltar, mais 6 dias. A gente não pode contar os 8 dias quando voltar a funcionar a Justiça do Trabalho, né? Então, nós advogados, gente, perder prazo é a pior coisa que tem. Nós perdemos o processo. Né? A gente perdeu o prazo de qualquer manifestação, de qualquer recurso, nós perdemos o processo. E isso é muito, né, muito feio para um advogado. Né? Ressalvadas férias individuais e feriados instituídas por lei, os juízes ou membros do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercerão suas atividades durante o período previsto nesse caput. Então, por exemplo, se eles têm as férias do judiciário ali, vai contar aquele período da suspensão, né, da suspensão do processo. Se eles vão tirar folga, óbvio, eles têm um juiz substituto ali, a gente não tem, né? Nós, advogados, nós não temos essa substituição. E nem podemos falar, no mês de julho é férias minha, eu achei que é minhas férias e eu vou interromper meus prazos. Não, né? Existe essa interrupção do prazo nessas datas. Então, eu interrompo, eu vou começar a contar o meu prazo a partir de onde eu parei, né? Eu contei 3 dias antes da suspensão, então são 3 dias, eu tenho 8 dias, falta mais 5 do lado de lá. Lembra? A gente fez até com calendário. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá muito rápido? Tá muito devagar? Como é que tá? Tá tranquilo? Então tá. E a interrupção, né? Nós temos que lembrar que interrompeu. Nós temos ali, por exemplo, nós temos interromper que volta a contar do princípio, volta a contar o prazo normal.
nós temos, após a sentença, nós temos um recurso que chama embargo de declaração. Então, após a sentença, nós temos 5 dias para entrar com embargo de declaração. Ou um recurso ordinário, prazo de 8 dias. Se eu entrei com embargo de declaração, interrompeu o meu prazo para o recurso ordinário. Vamos ver se vocês conseguem entender. A partir do momento que eu entrei com recurso, interrompe. Por quê? Porque o juiz vai ter que analisar aquele recurso para depois começar a contar o prazo para o outro recurso. Sentença, juiz sentenciou. Eu tenho prazo de embargos de declaração de 5 dias ou um recurso ordinário de 8 dias. Então, quem ganha? O embargos ou o recurso ordinário? O embargos tem menos prazo, então nós temos que entrar em 5 dias. Nós olhamos lá, a parte contrária entrou com embargos, interrompeu o nosso prazo para o recurso ordinário, que seria 8 dias. Saindo a decisão do juiz desse embargos, aí voltamos a computar o nosso prazo de 8 dias para a contagem desse prazo do recurso. Né? Nós vamos ver isso mais para frente, mas vocês têm que aprender isso aqui agora no começo, né? Quanto a contagem desses prazos que são em dias úteis e exclui a contagem do primeiro dia e inclui a do último, né? E esses casos de interrupção e suspensão, que nós temos que ficar atento a qualquer nessa suspensão e nessa interrupção. Então, ali no nosso recurso, apresentou esses embargos que são de 5 dias, interrompeu o nosso prazo para o recurso. Nós vamos ter que esperar o que o juiz vai falar nesses embargos aí para começar a contar de novo o nosso prazo. Tá certinho, gente? Beleza. Procuração, gente. Eu nem... Assim, procuração. Nós temos o nosso cliente ali, ou reclamante ou reclamado. Primeira coisa que a gente pega de um cliente é uma procuração, né? Eu não sei se vocês lembram quando eu falei a respeito de procuração, nós podemos estar ali em audiência e a pessoa não ter advogado. Se essa pessoa não tem advogado, o que a gente pode fazer? A parte que está ali sem advogado, ela pode estar ali no jus postulante dela, que a gente falou bastante no primeiro semestre, nós falamos bastante dela. Nós podemos ali na audiência falar: meu amigo, você pode ser meu advogado? Você pode entrar comigo aqui na audiência? O juiz constando em ata que esse advogado está representando aquela pessoa, chama-se o mandado tácito. Significa que ele está legalmente, como se fosse uma procuração, né? Constando em ata de audiência que aquele advogado está ali representando com mandado tácito aquele cliente, é como se fosse uma procuração. Mas ele não pode subestabelecer esse processo para alguém. O que é subestabelecer para alguém, pessoal? É passar para um novo advogado. Nós podemos, no nosso processo do trabalho, falar ou arrumar, ou colocar um outro advogado para trabalhar junto com a gente, chama-se subestabelecimento. Nós vamos subestabelecer esse processo para que essa pessoa acompanhe com a gente ou só que ele fique com esse processo. Se ele tiver esse mandado tácito, que seria somente de forma verbal em audiência, essa contratação de advogado em audiência, para que haja um recurso, ele tem que estar munido de uma procuração, ele tem que ali juntar uma procuração. E esse advogado que representou ele no ato da audiência, ele não pode subestabelecer para um outro advogado. Ele tem que ou continuar no processo desse cliente, ou que esse cliente pegue uma procuração de outro advogado ou dessa mesma pessoa junto no processo, para que ele possa subestabelecer para outro. Mas para que vocês entendam, esse mandado tácito, ele pode acompanhar o cliente até a sentença. Procuração é um documento, né, exigido no processo, do qual é essencial no processo do trabalho. Nossa petição inicial, ela segue junto com a procuração.
Nós não podemos simplesmente entrar com o processo e não ter a procuração. O que é a procuração? A procuração dá poder para o advogado transigir, ele pode fazer acordo no processo, ele pode receber documentos no processo. Então, tudo isso tem que constar numa procuração. Então, quando a gente vai assinar uma procuração, a gente tem que ler certinho. Geralmente, se for uma ação, se eu estou pelo reclamante, eu coloco uma ação trabalhista. Se eu estou pelo reclamado, eu vou colocar que eu estou apresentando a contestação e ali eu já tenho o número do processo, eu coloco o número do processo. Então, a procuração é um documento essencial, né, que pode acarretar alguma nulidade caso não apresente isso com a petição inicial. Tá certo, pessoal? Vocês estão tão quietinhos, ninguém tem dúvida, ninguém tem nada, não é possível que vocês estão lembrando tudinho que eu falei. Tudinho? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer lembrar de alguma coisa? Tudo certinho? Então, tá bom. Falamos também, pessoal, da capacidade, né? O que é a capacidade, gente? Nós precisamos, para impetrar como ação trabalhista, nós temos que ter a nossa capacidade de ser parte, a nossa capacidade processual e a capacidade postulatória, né? A capacidade de ser parte. Gente, eu tenho... minha irmã trabalha para uma empresa e ela não recebeu. Eu posso ser parte nesse processo? Alguém sabe me responder? A minha irmã teve um problema na empresa onde ela trabalhava. Eu posso ser parte no processo? Não. Por que eu não posso ser parte? Eu não tenho legitimidade para entrar com uma ação em nome da minha irmã. Então, nós temos que ver no processo do trabalho essa capacidade de ser parte. Então, se não sou eu que tenho o meu direito lesado, eu não posso entrar com o processo em nome de outro, né? A não ser que forem aqueles casos de representação e de representação e assistida, né? De forma assistida, do menor, né? Não vamos adentrar muito para não ficar muito mais complicado. Mas vocês lembram, né? Isso, não tem relação. Trata-se de aptidão de ser titular de direitos e deveres, a capacidade de ser parte, né? É a capacidade do gozo, sendo uma pessoa física, basta nascer, né? Sendo uma pessoa jurídica, no momento da Constituição passar a ter da Constituição dessa empresa, ela passa a ter a capacidade de ser parte. Então, tanto a pessoa indivíduo quanto a pessoa empresa, a partir do momento que elas existem, elas têm essa capacidade de ser parte, né? Lembrando, né, que existe a representação e a forma assistida. A capacidade processual, gente, trata-se da aptidão para a prática dos atos processuais, né, sem a necessidade de assistência e representação. No processo do trabalho, a capacidade processual, ela adquire com 18 anos, né, ou a partir da emancipação, né? Quando a pessoa é emancipada, ela também pode ser parte no processo, né, tanto o empregado quanto o empregador. E alguém lembra da capacidade postulatória, o nosso jus postulandi, nosso famoso jus postulandi? Né, que o jus postulandi é quando... Não, o jus postulandi é quando eu parte no processo, eu posso entrar com ação sem a representação do advogado. Né? Não é para a representação. A capacidade postulatória do jus postulandi é eu entrando com o processo sem a representação de um advogado. Lembra, pessoal?
Não tem nada a ver com os 40 salários, Larissa. Não, não, isso aqui é a capacidade de ser parte no processo. Eu posso ser, eu como um indivíduo, eu posso ser parte. Vamos dizer, eu não sou advogada, eu não sou nada. Vamos dizer assim, eu sou simplesmente uma pessoa que trabalhou para uma empresa. Eu posso ir lá e postular os meus direitos, né? É a capacidade postulatória que todo mundo tem, né? Desse jus postulante. Lembram? Trata-se da capacidade de postular em juízo. Nós podemos, vocês podem postular contra uma empresa, podem fazer uma ação trabalhista sem a representação de um advogado, né? O que vocês... Então, o advogado, ele pode agir em causa própria, né? O advogado, ele age em causa própria. Quando ele vai fazer uma manifestação, uma petição inicial, ele pode ali fazer o pedido dele e falar que ele está agindo em causa própria, tanto que o advogado ele não passa uma procuração para ele, né? Como é que eu vou passar uma procuração para eu representar eu? Não tem como. Então, o advogado ali, ele tem a capacidade do jus postulante, mas ele tem ali o entendimento. O jus postulante é quando não tem a representação do advogado. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu. Eu tive um acidente no meu carro, um fio da Algar, da internet Algar. Bom, até então eu não sabia que era Algar. Agora uma aguinha aqui. Estava atravessado na rua, assim, caído. E a sorte é que eu estava devagar. Eu passei, assim, eu não vi. Devia estar uns 30, 40 por hora, assim. Passei, enganchou aquele fio no para-choque do meu carro. Levou para-choque, levou tudo, porque aquele fio, ele é bem resistente, ele só corta com ferramenta que a empresa de departamento, essas empresas de internet tem para fazer esse corte. Levou, arrebentou. E eu dentro do carro, eu não sabia se era fio de alta tensão. Eu não sabia nada. Eu fiquei parada, fiquei branca. Parei, passou um carro do meu lado. Ele falou, moça, pode sair que o fio já desenganchou. Desenganchei, tinha um pessoal do departamento. Resumindo, falei, né, ó, esse fio tá solto aqui. Eles detectaram ali que era o fio da Algar. Aí, a Algar até então, compareceu no local, falou que era para fazer um boletim de ocorrência. Parece. É mais ou menos isso, Larissa. Aí eles acionaram a Algar, eles chamaram a empresa Algar, a Algar foi lá, fizeram um laudo, o departamento de luz fez esse laudo, olha, o fio é esse. Bom, enfim, não quiseram me pagar, não quiseram pagar o estrago do meu carro. O que aconteceu? Eu entrei na justiça para receber o estrago do veículo. Então, eu entrei em causa própria, né? Então, eu não passei procuração para mim, porque eu tenho ali plenos poderes para agir em causa própria, tá? Então, não seria um jus postulante, porque eu sou advogada, né? E o jus postulante é o ato de entrar com um processo sem ser advogado, sem ter a representação de um advogado, certo, gente? Eu sei que nesse dia o caminhão arrancou o cabo lá, um monte de gente deve ter ficado sem internet, azar, a gente estava na rua, enfim. Tudo certinho até aqui? Então, vamos lá. Está muito rápido, está muito devagar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, tá. Vamos para o próximo. É que vocês ficam muito quietinhos. Às vezes eu acho que eu estou falando sozinha ou que tá chato. Mas, enfim, né? Eu gostaria que vocês participassem. Que ótimo ouvir isso, Stefânia, que tá ótimo. Você está consultando a memória, Larissa. Que ótimo. Muito legal. Adorei essa. E o caderno? Ninguém tem nada anotado no caderno? Está consultando a memória, essa foi boa. Esse também da competência territorial, eu vi que alguns tiveram alguma dificuldade, né? A competência territorial, que seria competência territorial?
Bom, eu acho que nós não falamos, mas vocês sabem, né, da prescrição de entrar com o processo do trabalho. Prescrição são 2 anos, né, após fim do contrato de trabalho. Então, houve a rescisão do contrato de trabalho, nós temos 2 anos para entrar com essa ação, perfeito? E essa competência territorial, onde nós vamos entrar com essa ação? Né? Nós muito falamos isso nos primeiros meses lá, e assim, eu vi que alguns tiveram até na aula alguma dificuldade, mas aí, voltando aqui, caso alguém continue com essa dificuldade, me para que a gente volta e explica, tá? Então, a competência das juntas de conciliação e julgamento, eles falam que a junta de conciliação e julgamento é a justiça do trabalho, tá, gente? Foi uma terminologia que eles acabaram não mudando, é a justiça do trabalho. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar o serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, vamos lá. Aonde é que eu entro com o processo na Justiça do Trabalho? Não sei se vocês lembram, teve uma aluna num ano e que ela muito me questionou a respeito disso, que ela falou assim, mas eu trabalhei em tal lugar, eu trabalhei, acho que era em Campestre, não, eu trabalhei aqui em Poços e eu entrei com um processo em Campestre, né? A empresa é aqui, nós temos que entrar com o processo na localidade onde o reclamante ou o reclamado, ele presta o serviço. Ele está prestando serviço aqui? Tá, então nós vamos entrar aqui na nossa localidade. Entrou em outra localidade, igual ela me questionou, que pode ser que isso aconteça, que alguém pergunte a vocês, o que acontece? Entrou em outra cidade, o juiz de ofício, ele não vai falar que ele não é competente, ele não vai manifestar falando que ele não é competente para julgar aquela ação. Quem tem que falar que não é manifestar que não é competente para julgar aquela ação é a parte contrária, né? E se aquela parte contrária ela nem se atentou, nem se manifestou, o processo continua. O que é a parte do foro? A gente chama foro onde a gente como é que fala? A parte física, né? Foro é a estrutura física. Isso, para limitar o caso se for outra cidade. Sim, mas assim, o que é delimitar, o que está delimitado? Que nós vamos entrar com ação trabalhista no local da prestação de serviço, tá? Mas como tudo na vida, que eu sempre falei para vocês, existem as exceções. Esse caso que eu estou contando foi uma exceção e que a parte contrária não alegou que o juiz daquela outra cidade era incompetente para julgar aquela ação. E o processo seguiu, né? Qual é a dificuldade? O porquê que o legislador ele coloca como local de prestação de serviço? Se eu estou prestando serviço aqui, em Poços, é porque as testemunhas que eu vou ter que levar para o caso de uma audiência, a prova pericial, a empresa está na localidade da prestação de serviço. Então, tudo isso ajuda no processo, né? O legislador quis essa delimitação para que fique mais... porque assim, se julgar onde você quiser, você pode entrar. Não, o legislador colocou o local para impetrar com ação trabalhista é no local da prestação de serviço, mas nós temos as nossas exceções. É igual eu falei para vocês, a parte contrária não alegou, porque o que a gente faz quando acontece isso? A gente, em contestação, tem aquelas preliminares, né, que nós vamos chegar lá também, existem aquelas preliminares, que nós vamos, antes de adentrar no mérito dos fatos, as preliminares nós vamos alegar ali em contestação. Então, nós temos o prazo ali para manifestar, né, no prazo de 5 dias, essa incompetência do juiz, né? A gente fala, né, a incompetência, mas não que o juiz é incompetente, né? A vara da qual o fórum da onde ele entrou com aquela ação é incompetente para julgar aquela ação,
certo? Até porque para a empresa levar funcionário para outra cidade é muito mais difícil, né? Vai ter que levar funcionário, deslocar funcionário, vai deixar a pessoa sem trabalhar, além do funcionário tem que levar o preposto, né? Então, isso dificulta mais. Então, o legislador ali coloca que é no local da contratação de serviço. Perfeito até aí? Deu para entender, Larissa? Tá. Vamos lá. E as nossas exceções? Vamos lá com as nossas exceções. Cadê as exceções? Vamos lá. Quando a parte quando for parte do dissídio a gente já falou, dissídio é aquele conflito, né? O conflito. Quando o dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente a junta da localização em que o empregado tem o domicílio ou a localidade mais próxima. Então vamos lá, qual que é essa exceção? Quem é esse agente ou viajante comercial, né? Vamos usar de exemplo ali o que eu já usei com vocês. É aquele pessoal que a gente chega no consultório para fazer uma consulta, eles entram tudo com umas malinhas assim na mão e entram na frente da gente no consultório, né? Só para a consulta atrasar. Eles estão ali com medicamento, levando medicamento para os consultórios, para os médicos terem conhecimento do medicamento. Essas pessoas, elas são agente ou viajante comercial, né? A empresa contrata eles, a empresa matriz, ela tem uma localidade, né? Mas essas pessoas, elas vão em várias localidades. Aqui em Poços, por exemplo, tem uma empresa de medicamento, contrata 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão ter que passar cada dia, uma vai passar em tal lugar. Andradas, Divinolândia, Campestre, e aí vai, né? Então, essas são as exceções, né? Ou e pode ser também, né, que essa empresa de medicamento tenha numa das localidades em que ela prestou o serviço, onde ela foi até o consultório médico, né? Então, nós temos ali o agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência, né, que foi aqui, uma agência aqui, em Poços, ou esta o empregado esteja subordinado. Pode ser que tenha uma empresa, uma filial em outra cidade, né? Ou na falta será competente a junta ou localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima, onde ele tem o domicílio. Então, ele não pode simplesmente falar, vou entrar com uma ação no estado de São Paulo. Não, eu trabalho em Minas, né? A lei ali, o legislador, ele deu essa opção, né? Ele dá essa opção, mas lembrando, gente, a pessoa tem que ser agente ou viajante comercial, né? Não sei, não consigo lembrar agora uma outra profissão que tenha essa especificação de ir em várias localidades. Uma pessoa para vender empresa de seguro, né? Uma pessoa que vai de cidade em cidade vendendo seguro de uma empresa, né? Letícia, se eu trabalho em uma casa para uma empresa em uma outra cidade, você vai entrar ou você está prestando serviço aonde? Em Poços de Caldas, na sua casa. Você vai entrar aqui em Poços de Caldas, você vai acionar em Poços de Caldas essa empresa de outra cidade. Ou você pode acionar na cidade onde ele também tem onde está essa empresa, ou matriz ou a filial, né? Mas o correto, né? Você tem que ver também, essa contratação de serviço sua foi feita para você trabalhar aqui em Poços, em casa? Olha, a contratação foi feita para você trabalhar aqui em Poços de Caldas, dentro da sua casa. Então, você tem o local da prestação de serviço seu é Poços de Caldas. Então, você vai entrar aqui em Poços de Caldas, tá certo? Deu para entender? Certinho, turma?
Então, o local da sua prestação de serviço, você acabou de falar para mim, ó, meu local onde eu trabalho é na minha casa. Então, o local da sua prestação, você presta o serviço para ele da sua casa. Então, você pode entrar com o processo imposto de causa, aqui, impostos, né? A competência das juntas de conciliação e julgamento estabelece nesse artigo estende seus dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional expondo ao contrário. Quando fala do estrangeiro, né? Que, por exemplo, eu tenho um primo meu que ele presta serviço na casa dele, de home office, para uma empresa no estrangeiro. Né? Essa empresa no estrangeiro, se está lá em convenção coletiva, olha, qualquer dissídio, qualquer conflito estabelecido isso em contrato que haja entre os contratantes, tem que ser estabelecido o fórum dos Estados Unidos para ser competente para ajuizar essa ação. Tem que estar estabelecido no contrato, senão pode ser ali onde ele está prestando o serviço. E se eu trabalhasse no Magazine Luiza, de outro estado, e morasse em outro estado, ai, tá difícil, espera aí, no período de 2 anos, poderia entrar nessa exceção? Eu não entendi, Larissa. Se eu trabalhasse no Magazine de outro estado, se você trabalha no Magazine Luiza de outro estado, você vai entrar na sua localidade de prestação de serviço. Você não é agente ou agente ou viajante comercial. A exceção é isso que vocês têm que entender. Você, como trabalha no Magazine Luiza, você é pessoa física contratada para trabalhar dentro do Magazine Luiza, né? A empresa pode ser no outro estado. Você trabalha vamos pôr aqui, Águas da Prata, né? Para vocês entenderem a delimitação de estados. Você trabalha no Magazine Luiza, de Águas da Prata, você vai e volta todo dia. Você não é viajante nem agente comercial, né? Viajante ou agente comercial, é isso que eu falei para vocês. A pessoa vai ofertar, né, o produto em outros consultórios, em outras empresas. O Magazine, a não ser que você ofertar, fazer essa oferta de trabalho, porque o Magazine Luiza os funcionários são vendedores, né? São vendedores dentro da empresa. Pode falar, Larissa, levantou a mão. Vamos ver se eu estou conseguindo te explicar. Larissa? Ah, tá, eu esqueci de ligar o microfone. Eu morava. Eu tô falando aqui e não tá saindo. Por exemplo, assim, ó, eu trabalhava em São Paulo, lá no Magazine. Aí passou, por exemplo, 1 ano e eu quisesse entrar com uma ação contra o Magazine Luiza, só que eu tô morando, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Aí como que eu faço? Eu tenho que ir para São Paulo para entrar? Local da prestação de serviço. Eu não consigo entrar em Minas Gerais. Eu tenho que voltar lá na cidade de São Paulo e entrar lá. Sim, Misericórdia. local da prestação de serviço. O que você pode fazer? Você pode entrar aqui. Né? Não tem nada que te impeça, né? Você vai entrar com ação, não tem nada que te impeça que você entre aqui, né? O legislador coloca isso, que o local da prestação de serviço é o local onde você entra com ação. Mas é igual você falou, eu estou trabalhando no Magazine Luiza lá no estado de São Paulo, e eu fui mandada embora e voltei para Poços de Caldas. Você vai entrar com essa ação, vamos dizer assim. O correto seria você entrar no Magazine Luiza lá do outro estado, vamos para o estado de São Paulo. Porque se você entra aqui, você pode entrar, não existe nenhum impedimento, né? Se a empresa vem, responde, tá tudo certo, vamos fazer um acordo, eu vou levar as testemunhas para ir sem problema nenhum, ok. Só que se ela alegar, se a empresa, né, na contestação, em sede de preliminar, ela alegar essa incompetência territorial, e o juiz vai analisar essa incompetência dele dar andamento nesse processo. Né? Pode ser
que essa empresa ela não alegue nada disso, ela não alega incompetência do juiz, ela continua, né? Até porque tem o Magazine Luiza daqui, existem alguns pressupostos que possam representar. O que vai acontecer é que essa empresa vai ter que deslocar algum funcionário dessa cidade para Poços de Caldas, para quê? Para ter que falar, se você pedir hora extra, né? Essa pessoa que trabalhou com você é uma testemunha, ela que vai saber se você fez a hora extra ou não. Você não pode levar qualquer testemunha. Se a empresa levar uma testemunha daqui, como é que ela vai comprovar que você fazia hora extra? Né? O juiz vai perguntar, você trabalhou junto com ela? Não, a empresa perdeu. Então, assim, é muito detalhado no processo do trabalho, a gente vê em relação a isso. O que eu te instruiria, eu, Daniele, como advogada sua, você falando para mim que você quer entrar com uma ação contra o Magazine Luiza. Você trabalhou lá no estado de São Paulo? Vamos entrar com uma ação no estado de São Paulo. Porque eu posso entrar aqui. Se eles... agora eu vou fazer, né, a gente sempre, é o que eu sempre falei no primeiro dia de aula, nós temos 2 lados na justiça, eu tenho 2 paredes aqui. Esse lado eu advogo por reclamante, esse lado eu advogo por reclamado, então a gente tem que ver as 2 vertentes. Você, como minha cliente, eu te indicaria entrar com a ação onde você prestou o serviço, porque no caso dessa pessoa, desse magazine, né, a gente está falando um nome, não sei se é por estar gravando, pode sair isso, mas a título exemplificativo, se a empresa alega, né, a ilegitimidade do território, né, que o juiz que teria que julgar essa ação é no local da prestação de serviço, que é isso que a gente alega em preliminar em contestação, o juiz vai ter que dar um parecer, ele vai ter que falar, eu não sou competente para julgar essa ação, ou eu sou competente para julgar essa ação. Se ele falar que ele é competente e eu estou advogando para o Magazine Luiza, eu vou entrar com recurso. Porque eu quero que seja julgado esse processo lá no Magazine Luiza do estado de São Paulo. Por quê? Para que eu faça as minhas provas, eu tenho que fazer as minhas provas com os funcionários daquela empresa, daquela cidade. A não ser que eu me disponha a trazer os funcionários, o que é muito difícil acontecer, né? O que é muito difícil acontecer, deslocar funcionário de uma cidade para outra, para que venha... Porque o que acontece? Você vai ter que pagar a vinda de um preposto, que é um representante da empresa. A dona do Magazine Luiza nunca vai aparecer aqui para uma audiência. Então, ela já tem que deslocar um preposto. E, né, nós vimos ali nos ritos processuais, o ordinário e o sumaríssimo, de 2 a 3 testemunhas, né? Então, vai ter que trazer 3 ou 2 funcionários para contestar, né? Para testemunhar a favor da empresa, né? Então, a princípio, né, por exemplo, se você entra aqui, o juiz alega que quem tem que julgar é o juiz lá do estado de São Paulo, você vai ter que levar todo mundo, ou você, para o dia da audiência lá. Hoje está mais fácil, né? Porque nós estamos todos fazendo audiência através, né? Eles falam telepresencial, né? Então, com a pandemia, seria mais fácil você entrar no local da prestação de serviço, porque é o que eu te falei. No local da prestação de serviço, não vai ser alegado essa exceção, não vai ser alegado a incompetência do juízo, né? Não é do juiz, tá? É do juízo. Seria o quê? A comarca de Poços de Caldas ser incompetente para julgar essa ação, né? Assim como está em telepresencial, você entra, aciona o Tribunal de Justiça de São Paulo, a audiência vai ser virtual, até quando a gente não sabe, tá? Estão com burbúrios, o pessoal falando que parece que em setembro, outubro, as audiências volte presencial, né, na Justiça do Trabalho, né? Então, é o que eu falo, Larissa e Letícia. Acho que a Letícia saiu, agora acho que ela vai perder a explicação, mas enfim, acho que ela voltou. Então, é o seguinte, a pergunta da Letícia, mas na pandemia, por exemplo, está tudo online. Então, seria mais fácil entrar aqui ou lá mesmo? Teria que entrar lá, porque se eu entro aqui e a parte contrária alega isso em contestação em sede de preliminar a incompetência do juízo de julgar essa ação, esse processo tem que ser encaminhado para o Estado de São Paulo,
né? Então, o correto é a gente entrar no estado de São Paulo, tá? É a gente fazer, entrar com o processo no estado de São Paulo, local da prestação de serviço, mesmo que você tenha vindo morar para cá, né? Entrando aqui, a empresa vai alegar a ilegitimidade do juiz de julgar essa ação. Você vai ter que entrar lá, entendeu? Deu para entender, Larissa e Letícia? Tá, ali. Legal. Gente, se tiver dúvida, a gente volta de novo e explica. O que vocês têm que entender é só o seguinte: nas exceções, né, que a gente fala, a exceção existe a pessoa certa, né? Existe a qualificação dessa pessoa que pode escolher a matriz ou a filial onde ela seja subordinada, ou o local do seu domicílio. Essa exceção tem um nome, ó, agente ou viajante comercial, né? Você trabalhando dentro do Magazine Luiza, você é a vendedora. Vendedora, ela trabalha dentro da empresa, então é local da prestação de serviço, né? Esse agente ou viajante comercial é nesses casos em que eu expliquei para vocês. A pessoa vai vender de estado em estado, o medicamento, a pessoa vai de estado em estado vender livro, né? Vai vender plano de saúde, certo? Deu para entender? Então, em se tratando de empregador que promova realização fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar a reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação dos respectivos serviços, né? Então, ou onde você celebrou o contrato, ou na celebração do contrato ou da prestação do respectivo serviço. Lembrando que nós estamos falando aqui de agente ou viajante comercial, não de vendedor, não de vamos dizer, não o vendedor, não uma pessoa que trabalha no RH, não a pessoa que trabalha em compras dentro de uma empresa, né? Nós temos que ver a exceção, ela especifica quem é a pessoa, né, que pode entrar em outra localidade, o agente ou viajante comercial, tá certo? Vamos lá. Tá quase, gente. Ui, meu mouse parou. Tem mais uma exceção. Cadê, gente? Espera aí. Ah, tá. Eu acho. Aqui, ó, gente. O parágrafo terceiro, né? O parágrafo terceiro, né? Em se tratando de empregador que promova a realização de atividade fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar a reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação do respectivo serviço. Lembrando, só para dar um exemplo para vocês entenderem quem são essas pessoas, pessoal que trabalha em circo, em teatro, né? A sede, né? Por exemplo, não sou eu, pessoa física, que estou indo trabalhar em outro lugar, né? Estou prestando serviço em outros lugares. Não, é uma estrutura física, um teatro, um circo, né? Acho que são esses dois exemplos que eu posso retratar para vocês, né? Porque aí eu fiz um contrato aqui em Poços, que eu vou apresentar 10 dias em Poços, 10 dias em São Paulo, 10 dias no Paraná. Então, o local que eu contratei o serviço foi aqui em Poços. Então, eu posso entrar aqui ou em qualquer outra cidade das quais eu fiz essa apresentação, das quais eu trabalhei, das quais eu prestei esse serviço. Deu para entender esse também? Legal, 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 legal. Vamos lá? Exceções. O preposto e a carta de preposição, acho que todo mundo já deve estar cansado de ouvir, mas eu não, assim, eu não lembro quem também jamais falaria, né? Quem são?
Mas, gente, não podemos esquecer, o preposto, né, ele exerce um papel importante no processo do trabalho, né? Ele substitui o empregador na audiência. Por isso, deve ter conhecimento dos fatos que são discutidos no processo, pois é sobre eles que ele deve prestar o depoimento. Então, pessoal, quem é preposto? Às vezes a pessoa ainda fica um pouco perdida. Preposto. Quem é preposto? Alguém que representa uma empresa, né? Pode ser gente que trabalha dentro da empresa? Pode. Pode ser gente que não trabalha dentro da empresa? Pode. Pode ser. Mas a única coisa, ele pode não trabalhar antigamente, porque a gente fala assim, antes da reforma, o preposto ele tinha que ser funcionário, né? Hoje com a reforma, deu-se essa liberalidade para o preposto não ser empregado da empresa, né? Mas ele tem que ter conhecimento dos fatos. Por quê, gente? Ele está indo lá para representar uma empresa. Se ele está indo lá para representar uma empresa e não saber falar nada, o que adianta, né? Então, assim, a empresa ela tem que saber muito bem quem leva como preposto. Gente, é diferente de testemunha, tá? Lembrando que o preposto é diferente da testemunha. A testemunha, ela é testemunha. Ela pode trabalhar dentro da empresa, mas ela é testemunha, né? O preposto, ele está representando a empresa, né? Então, quando for ouvir, vai ouvir o reclamado, quem eles vão ouvir? O preposto. E o preposto tem que estar preparado para responder qualquer coisa que o juiz fala, porque se ele não sabe responder, o que ele está fazendo ali, né? Então, isso é prejudicial para a empresa. A empresa tem que ficar atenta a quem leva como preposto, para que a pessoa preposta ela saiba todos os trâmites que acontecem dentro da empresa, né? Para que ele não fale nenhuma bobagem ali na frente do juiz, porque é muito difícil a gente não ouvir o preposto de uma empresa, porque o que a gente quer ouvir num preposto? A gente quer que ele dê uma escorregada, que ele fale não sei, ou que ele fale uma coisa que a gente consiga descaracterizar ali, por exemplo, você tinha conhecimento dessa pessoa, que horário que ela batia o ponto? Não, vai. Você não trabalha dentro da empresa? Você trabalha junto com ela? Não trabalho com ela. Então, como é que você sabe? Ah, me falaram. Aí já dançou. Ah, me falaram e já dançou. Por quê? Ele tem que ter conhecimento dos fatos. Ele tem que estar, não presente, né, dentro da empresa, mas ele tem que saber o funcionamento da empresa. Ele tem que saber como que acontece, como é que bate o cartão, subordinado a quem, todo o andamento dentro da empresa. Tá certo? Estamos quase, gente, mais uns minutinhos. Vocês estão cansados? Falei muito? Falei muito? Um pouco. Tomar um golinho de água, então, gente. Peraí. Então, vamos lá. Agora a gente chegou, né? Olha quanto a gente já caminhou até aqui, fazendo esse resumo. Olha quanto nós já caminhamos até aqui. Acho que é igual, acho que não sei quem, não lembro quem falou, que tá puxando na memória. Eu espero que vocês estejam conseguindo mesmo puxar da memória tudo isso que a gente já aprendeu, tudo isso que eu já passei para vocês. E aí a gente fazendo essa aula, a próxima a gente faz esse outro resumo e a gente continua, aí fica mais gostoso, porque aí o andamento, né, o procedimento continua, né? Eu ia entrar num tema que seria, por exemplo, sentença, aí vocês iam falar, nossa, mas o que era audiência mesmo? Como é que era feita a audiência? Se eu perguntasse para vocês o que é uma contradita, alguém falar, não lembro. Mas isso pode estar em sentença, então nós vamos ter que aprender. Vou pegar leve. Não, a gente ainda vai fazer. Larissa, você é hilária, Larissa. Essa é uma longa jornada, mas nós temos aqui um mês inteiro para a gente fazer exercício, para a gente ir aprendendo. E eu tô super feliz de vocês estarem acompanhando, fazendo pergunta, porque assim fica gostoso a aula, né? Às vezes eu lembro de alguma coisa, vou entrando, contando caso, a aula vai ficando mais leve, tá? Então, falta acho que só mais 3 slides, mas vamos
vou passar, porque acho que nosso horário tem 2 minutos para terminar e eu não posso pegar a aula do outro professor. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante. Ah, não é isso que eu iria falar, mas enfim. Na audiência de julgamento deverão estar presentes reclamante e reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, né? Então, se o meu advogado foi ou não foi, eu tenho que estar lá, né? Senão nós sofreremos algumas penas, né, da lei. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações e obrigações o proponente. É o preposto, né? Se por doença ou qualquer motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou seu sindicato. Gente, eu não vou me alongar aqui, nós temos mais 3 slides. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa nossa aula para vocês no WhatsApp, a gente continua dos 3 últimos slides para a gente dar seguimento, tá? Porque eu tenho que encerrar a aula no prazo certinho aqui para o professor pegar outro. Eu estou desacostumada, hoje eu vou ter que começar a acostumar de novo, porque a minha era a última aula, né? Então, tinha dia que a gente estendia mais, e agora eu não posso me estender, porque vocês têm, né, a próxima aula e eu não posso adentrar na aula do outro professor, tá? Gente, eu vou parar por aqui e a gente começa na próxima aula no slide 13, tá certo? A gente espero que vocês tenham entendido. Anotem no caderno se vocês estão ainda com alguma dúvida. A gente volta, continua desse slide no 13, tem a continuação da revisão, tá certo? Bem levinho para a gente continuar aqui. Gente, eu preciso encerrar a aula. Boa noite, fiquem com Deus, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu espero que vocês também tenham gostado do meu novo horário, tá bom? Deu o horário aqui. Uma boa noite para vocês, uma boa aula, né? Que ótimo, Larissa. Eu adoro quando as pessoas elogiam minha aula. Obrigada, Stefânia. Obrigada, Luana, Larissa, Nicole. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Oi, filha. Acabei a aula, filha. Pode vir aqui.